Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui com a minha mini micro aula sobre verb patterns, verbos seguidos de ing or infinitive. Foi um dos temas que vocês pediram na caixinha de sugestões. Na verdade, ficou 50-50, conditionals e verb patterns, então eu vou falar sobre os dois, começando com verbos seguidos de infinitivo e ing, ok, pessoal? Nesse vídeo eu vou focar nos verbos que podem ser seguidos pelos dois com mudança no significado. Existem verbos que podem ser seguidos tanto de infinitivo quanto ing, mas o significado não muda. Existem aqueles que só podem ser seguidos de ing ou só podem ser seguidos de infinitive, mas nesses exemplos aqui a gente vai falar sobre verbos que podem ser seguidos pelos dois e o significado muda, ok? Começando com forget, remember. Até coloquei os dois juntos, as gramáticas normalmente colocam também, porque a linha de raciocínio é muito parecida. A gente tem no primeiro exemplo, I forgot to phone my brother. Então, literalmente, eu esqueci de ligar para o meu irmão. Forget, seguido de infinitive, tem esse sentido de esquecer, literalmente, se esquecer de fazer alguma coisa, ok? Até botei entre parênteses, I didn't phone him. Eu não telefonei porque eu me esqueci. Ok? I'll never forget phoning my sister that night, que é o segundo exemplo de forget seguido de ing, significa que você nunca, nunca vai se esquecer daquilo, ok? I'll never forget visiting London for the first time. Eu nunca vou me esquecer da primeira vez que visitei Londres, né? É algo que aconteceu, está nas suas memórias, é uma lembrança significativa e você se lembra bem, ok? Com remember, o raciocínio é parecido. Primeiro a gente tem Tom remembered to close the windows before he left. Literalmente, Tom se lembrou de fechar as janelas antes de sair. Ok? Então ele não se esqueceu de fechar. Ele tinha que fazer aquilo e ele se lembrou, ele fez, ele não se esqueceu. Remember seguido de ing tem esse sentido da memória significativa também. Eu até acabei de dar um exemplo parecido, foi pura coincidência. Mas enfim, a gente tem Tom remembers going to Paris for the first time. Então ele se lembra da primeira vez que ele visitou Paris, de quando ele foi a Paris pela primeira vez. De novo, tem esse sentido da lembrança, da memória significativa, você se lembra muito bem, ok? Em seguida, nós temos mean. Então, meu primeiro exemplo, I'm sorry, I didn't mean to be rude. Mean seguido de infinitive tem essa ideia de intenção. No caso do exemplo, de não ter a intenção. Me perdoe, eu não quis ser rude. Ok? I didn't mean to be rude. Não quis ser grosseiro, não quis ser rude. Com a ing, o mean tem esse sentido de envolver, significar, ok? Então, if we want to catch the early train, it will mean getting up at 5. Se a gente quer pegar o trem cedo, o trem da manhã, fazendo uma tradução livre, it will mean getting up at 5, vai envolver acordar às 5. Isso vai envolver uma determinada ação, ok? Um outro exemplo, if you want to pass the test, it will mean studying hard. Se você quer passar na prova, isso vai envolver estudar com muito afinco, ok? Estudar bastante. Então, o sentido muda bastante de acordo com o pattern que você usa depois. Temos regret. Regret pode ser um substantivo também, né? Vocês devem saber mais ou menos o significado da palavra. Tem essa noção de arrependimento, ok? Pode ser um verbo, um substantivo. Porém, quando a gente usa regret seguido de infinitivo, a gente está pensando naquela ideia de sentir por ter que dar uma notícia ruim. I regret to inform you that you have not passed the test. Então, sinto informar que você não passou no teste, na prova, né? Até coloquei entre parênteses, I'm about to say something unwelcome. É algo que a pessoa provavelmente não quer ouvir. E você, para ser educado, diz, sinto muito, sinto informar que você não passou. Ok? Contudo, no segundo exemplo, a gente tem esse sentido de arrependimento. He now regrets taking, então regret seguido de ing, taking the day off work. Ele se arrepende de ter tirado o dia de folga. He wishes he hadn't taken the day off, ok? Então ele se arrepende, ele gostaria de não ter feito isso. Nesse caso, regrets com ing. Em seguida, eu coloquei stop. Stop muda bastante também. Então, primeiro seguido de infinitive. We'd better stop to look at the map. É melhor nós pararmos para dar uma olhada no mapa, ok? Stop seguido de infinitivo tem esse sentido de parar para fazer alguma coisa, interromper algo que você estava fazendo para fazer uma outra coisa, ok? Um outro exemplo, I was on my way home and I stopped to buy some bread. Eu estava indo para casa e eu parei para comprar pão, por exemplo, ok? Interrompi o que eu estava fazendo para fazer outra coisa.
Stop seguido de ing, there is nothing you can do about it, so stop worrying. Segundo exemplo, não há nada que você possa fazer, então pare de se preocupar, literalmente parar de fazer alguma coisa. Ok? Um exemplo que você costuma ver bastante assim, em gramática também é he stopped smoking, he stopped to smoke. He stopped smoking, ele parou de fumar. He stopped to smoke, ele parou para fumar. Interrompeu o que estava fazendo antes para fumar. Ok? Bem diferente. Temos try, muda o sentido também. Então, meu primeiro exemplo, have you tried turning the computer off and on again? Try as an experiment, fazer uma tentativa. Ok? Nesse caso, o computador provavelmente não estava funcionando, então você já tentou ligar e desligar. É, Então, tem esse sentido de fazer uma tentativa, experimentar algo, ok? Para ver se dá certo. No segundo exemplo, a gente tem try seguido de infinitive. I'm trying to learn Japanese, but it's very difficult. Então, tentar fazer algo que é muito difícil, você tem que fazer um esforço. But you're making an effort to do it, ok? Então, tem esse sentido de algo difícil e às vezes dá a entender também que você nem conseguiu. Por exemplo, I tried to open the window, but it was stuck. Eu tentei abrir a janela, mas ela estava emperrada. Ok? I tried to. Foi muito difícil, e nesse caso, nesse segundo exemplo que eu estou dando, eu não consegui. Alright? Pessoal, preparei um exercíciozinho para vocês. Se vocês quiserem, pode printar ou pausar para tentar fazer por conta própria. Eu vou fazer junto com vocês. Então, na A e na B a gente tem remember, na C e na D forget, lembrando que a linha de raciocínio é parecida, ok? E já vou mostrar as respostas para o vídeo não ficar grande. Então, I didn't remember locking the door, so I worried all holiday that I hadn't done it. Ok? Eu não me lembro de ter trancado a porta, eu não tenho essa lembrança. Eu não sei se eu tranquei ou se eu não tranquei. Ok? I remember to lock the door. Ok? Aqui tem um sentido de rotina, até botei no presente, né? Eu lembro de trancar a porta toda vez que eu saio de casa. Então, eu lembro de fazer alguma coisa. Ok? Say D, gente. I never forget to visit the doctor each year. Because it's a habit, ok? Eu nunca me esqueço de ir ao médico anualmente. E na letra D, I will never forget, é até o meu exemplo, I will never forget visiting London. Eu nunca vou me esquecer de ter visitado Londres, ok? Depois nós temos try, stop e regret. Então, she tried to exercise every day, but she didn't have time. Então, ela tentou fazer isso. Aqui a gente tem um exemplo de try, seguido de infinitivo, ok? Dando a entender que a pessoa nem conseguiu. She tried to exercise, but she didn't have time. Talvez ela até tenha tentado uma vez ou outra, mas acabou não tendo tempo. She tried exercising, but sorry, difícil falar português e inglês, gente. She tried exercising, but she still had backache. Então, ela tentou, ela fez esse experimento para ver se a dor melhorava, né? Então, ela tentou, ela fez essa tentativa, mas ela continuou com dor, ok? Na G e na H, exemplo que eu acabei de dar, não fui muito criativa com os exemplos, sorry. She stopped to smoke, so she had to ask for a light. Ela parou para fumar, teve que pedir um isqueiro. Com a ing, ela parou de fumar e agora ela se sente ótima. E por último, I regret to tell you that your application was not accepted. Então a notícia é ruim, eu sinto informar, ok? I regret telling you. Eu me arrependo de ter contado, de ter dito que eu tive problemas com meu marido. Ok? Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado, espero que o vídeo não tenha ficado muito chato. Esses temas de gramática são mais densos mesmo, mas são importantes, não tem jeito. Vou fazer um videozinho sobre conditionals, eu estou pensando em fazer sobre mixed conditionals, que é um tema bem, eu acho pelo menos bem interessante, é importante também. E queria agradecer pelas interações, gente, nos stories, quando eu boto caixinha de sugestão, faço testezinho, né, os polls. Vocês ajudam bastante interagindo, então continue interagindo, mandem sugestões de temas, tá bom? E é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.